Boas, boas. Saudações ambientais e sustentáveis. Mais uma vez estamos de volta para o nosso segundo episódio do Café com Palanca. Desta vez vou fazer um pouco de suspense, falar um pouco do nosso convidado. Hoje trouxemos um convidado de peso, uma das maiores vozes, se não a maior voz no que concerne a saneamento básico, saneamento ambiental em Angola. O nosso convidado de hoje foi uma das primeiras pessoas em Angola a trazer a público o debate sobre a melhoria do saneamento básico no nosso país, o debate sobre a revolução sanitária. É engenheiro hidráulico sanitarista, mestre em recursos hídricos e ambiente. Eu falo propriamente de engenheiro Francisco Lopes dos Santos. Engenheiro, seja bem-vindo, engenheiro. Muito obrigado, engenheiro Palanca, pelo convite que nos foi formulado e estamos aqui na disposição de dar o nosso contributo. Perfeito. Engenheiro, eu fiz uma pequena introdução. Para quem não conhece o Engenheiro Lopes, quem é o Engenheiro Lopes? Como é que o Engenheiro Lopes foi cair no saneamento básico? Porque muita gente só sabe que o Engenheiro Lopes é o tio do Necrochorume, o engenheiro do Necrochorume, mas quem é o Engenheiro Lopes? Bom, minha graça é Francisco Lopes dos Santos, natural do Golungo Alto, Kwanza Norte. Sou filho de Lopes Adriano dos Santos e Nazaré Pinto Xavier. Tenho 60 anos de idade e, conforme já foi dito, sou engenheiro hidráulico sanitário, mestre em ciências hídricas e ambientais, formado na antiga União Soviética, concretamente na República da Ucrânia, isto há quase 30 anos atrás. Estrada. Engenheiro Lopes. O Engenheiro Lopes, desde que veio para Angola, só trabalhou com saneamento. Bom, perfeito. Mas dizer antes que saneamento foi minha paixão, desde criança, porque eu residi durante algum tempo, depois que partimos do Kwanza Norte, em 1971, concretamente no dia 15 de outubro, e viemos para Luanda com a minha família, meus pais. Em 76 vivemos no Quinaxis, e no Quinaxis, próximo da base da empresa SMAI. Okay. A empresa SMAI era a empresa que lidava com as ações do saneamento básico, concretamente os serviços de limpeza pública e drenagem e escoamento das águas residuais. Okay. Portanto, todos esses serviços eram feitos pela empresa SMAI e eu acompanhava os técnicos mais velhos, os métodos que usavam para a limpeza de sarjetas, introdução de água nas sarjetas para evitar odores. Eu acompanhava o comportamento do sistema de drenagem, como é que a água corria pelo pavimento e era logo captado a partir das sarjetas. E isto foi me agradando. Também acompanhava as equipes de manutenção da rede de esgoto quando entravam nas caixas de visita, faziam limpeza das caixas de visita, recolhiam os esgotos, enfim, principalmente aquelas caixas que são situadas nas partes baixas dos edifícios. Eu acompanhava isso e fui gostando. Okay. Só que, à medida que o tempo foi passando, fui me tornando adulto, jovem adulto, não sabia como, aonde pudesse estudar para continuar com esta arte. É daí então que pensei em fazer arquitetura, porque pensava que na arquitetura pudesse, tanto, adquirir estas valências. Infelizmente, na arquitetura apenas frequentei um ano, mas também não era aquilo que eu desejava. No primeiro ano na arquitetura, no núcleo de arquitetura, apenas estávamos a ver desenhos artísticos, quando eu já tinha vontade de fazer desenhos técnicos. Bom, como jovem na altura, sempre a olhar para o futuro,
candidatei-me a uma bolsa de estudo. E por minha felicidade, quando fui ao INAB consultar, e encontrei que eu iria para o curso de abastecimento de água, canalização, esgoto e preservação ambiental. Mas dizer que, como eu desconhecia esse curso, né, saneamento, eu escolhi construção civil, primeiro curso, das 3 variantes, construção civil, eletrotecnia, e o terceiro seria arquitetura, para dar continuidade. Mas, infelizmente, por escolha, não sei, tal, provavelmente das entidades do governo naquela altura, havendo vaga neste curso de abastecimento de água, tratamento de esgoto, eu fui encaminhado para este curso e fui incentivado por outras pessoas para mudar de curso, porque nós não tínhamos noção do que é isso. Perfeito. Mas, como eu tinha já o bichinho cá dentro, o gosto, só mesmo pela denominação do curso, passei a gostar e eu disse, não, vou mudar de curso. E continuei. Infelizmente, outros 3 cidadãos que também tinham que frequentar o mesmo curso, infelizmente mudaram de curso. E eu, na minha leva, fui o único que continuei e logo empenhei-me. Cativei a própria academia onde eu passei, deixei boas referências e eles me incentivaram a voltar para Angola, quando naquela altura o meu desejo não era tanto voltar, porque vivíamos uma situação de guerra. Nós temos, no meu tempo, algumas experiências amargas da guerra que vivemos durante longo tempo, e então não tinha muita vontade de voltar para Angola. Mas a minha universidade incentivou-me. Uma das coisas que me disseram foi o seguinte: nós não temos problemas com saneamento, vocês em África têm. Então, vai para a tua terra, isso já na parte final do curso, faça um levantamento exaustivo das vossas dificuldades e daí vamos tirar um tema para a tua licenciatura e outro tema para o teu mestrado. Então foi daí que em 96, depois de dar os exames do Estado, eu venho para cá e fico cá 9 meses, quando só devia ter ficado no máximo 1 mês, mas as dificuldades me levaram a ficar 9 meses, e fiz um levantamento exaustivo dos problemas hidrossanitários da cidade de Luanda. Uau. Daí então fez com que, no meu regresso para licenciatura e mestrado, eu pudesse defender 2 temas que até hoje me servem muito, porque me ajudou a conhecer realmente não só os problemas de Luanda, mas também os problemas de um modo geral de Angola. E pronto, cá estou e vamos trabalhando nesse sentido. Boas, perfeito. Epa, seria difícil nós termos hoje o país sem o engenheiro Francisco Lopes na área de saneamento. Não sei quem estaria aqui hoje a ditar o caminho. Mas de lá para cá o engenheiro Francisco Lopes tem atuado no setor de saneamento, quer na Tamariz, gestão de águas, como também como formador, como professor no IMENHA. Ainda nessa vertente como especialista que eu faço a próxima questão. Nos 30 anos que o engenheiro Lopes vem estudando o saneamento em Angola, principalmente em Luanda, e já agora que estamos vamos celebrar, ou Luanda vai celebrar 450 anos de existência como cidade. Engenheiro Lopes, de lá para cá, o que melhorou, o que piorou? Bom, vamos começar por dizer que nós estamos no mundo lusófono. Sim. E para dizer que o mundo lusófono, do ponto de vista de ciências hidrossanitárias, está ligeiramente atrasada em relação ao mundo anglófono. O mundo anglófono, no saneamento básico e preservação ambiental, desenvolveu-se muito mais rápido, também em função da grande crise
que aconteceu na Inglaterra Ok. e depois na Europa toda com a peste negra. Ok. E então isto fez com que políticos e técnicos se juntaram para estudar os verdadeiros problemas, as razões e as soluções dos verdadeiros problemas que a sociedade estava a viver. Ok. Aí o mundo lusófono atrasou-se. E hoje o Brasil é dos países do mundo lusófono que vai lutando para tentar melhorar. Ok. Está ligeiramente mais adiantado. Dizemos que Portugal passou a melhorar nesse quesito a partir de, mais ou menos a partir de 1985, quando ela entra para a União Europeia. Perfeito. Daí que os princípios básicos orientadores da União Europeia passaram também ao território português, de formas que Portugal vem se adiantando também. Agora, quanto nós em África, e em Angola em particular, é que, infelizmente, herdamos um sistema débil, mas não acompanhamos o seu desenvolvimento. Ok. Hoje, vimos uma ocupação terrível, acelerada do solo, mas não sentimos as infraestruturas, aliás, as infraestruturas hidrotécnicas não acompanham a ocupação do território. Perfeito. De formas que determinados fenômenos que nós não víamos no passado, hoje estamos a ver. Ok. Bom, quando nós dissemos que herdamos um sistema pouco desenvolvido, estamos a falar do período a partir de 75, Ok. depois da independência. Porque nesta altura, em Angola, por exemplo, não existiam, no quesito esgoto, não existiam estações de tratamento de esgoto, portanto, estações convencionais. Ok. Mas haviam determinadas técnicas que mitigavam os efeitos colaterais da falta de estações de tratamento de esgotos. Ok. Que são o princípio de, embora o sistema, a rede era unitária, mas os esgotos até chegarem à rede unitária passavam por uma série de caixas, né? As fossas sépticas, os filtros, que eram posicionados geralmente debaixo dos edifícios. Ok. Ou nas zonas verdes dentro de uma circunscrição urbana. Para depois, então, ela ser drenada no subsolo por intermédio de sumidores. Ok. Bom, com a nossa ocupação quase que descontrolada do espaço urbano, nós, à medida que fomos ocupando os terrenos, fomos encontrando as infraestruturas e muitas dessas infraestruturas começaram a ser danificadas. De formas que, se nós formos a passar pelo casco urbano da cidade, vamos ver que os cidadãos foram buscando soluções individuais ali onde haviam soluções coletivas. Quer dizer que cada apartamento trouxe a sua tubagem de esgoto. Ok. Solução individual. O coletor de recolha dos edifícios todos passou, tanto, a não ser utilizado. Nas partes baixas dos edifícios, onde tem as caixas de visita que fossem mitigar, portanto, a contaminação tanto das águas residuais, estas zonas começaram a ser ocupadas por escritórios. Daí os novos inquilinos foram neutralizando todo aquele processo de recolha e tratamento dos esgotos. Lógico. Isto passou a ser, começou, uma situação foi nascendo que num edifício de N andares começaram a surgir fossas sépticas debaixo do edifício. Os coletores principais
naquela altura, eram colocados nos pilares. Esses coletores passaram a romper-se. Ok. Os ferros que estão nos pilares começaram a deteriorar-se. Ok. Daí que, nos dias de hoje, corremos o risco de muitos edifícios virem abaixo, em função da pouca consistência que têm tanto esses pilares que suportam os edifícios. Depois, vou lhe recordar que, por exemplo, estamos a falar de esgoto ainda. O que é que nos fez regredir? Edifícios como no Prenda, na zona do Prédio Sujo e outras centralidades em Luanda, naquela altura. Tinha um sistema coletivo que as águas depois eram encaminhadas para zonas verdes. Sim. Infelizmente, e nós podemos radiografar, que todas as zonas verdes que circundam os edifícios hoje têm museca. Então pergunta-se aonde é que estão as infraestruturas sanitárias que resolviam o problema desses edifícios. E vamos concretamente, os edifícios do Prenda. Mas estamos a falar de Luanda, nós podíamos passar diretamente para o Lubito, que é igual. Não, hoje não vamos falar do Lubito, engenheiro. Lubito não. Então, engenheiro, para a gente basicamente aqui, vamos concluir que o grande problema foi a falta de planejamento urbano, à medida que Luanda cresceu. É isso? Não, o grande problema está no Ministério de Educação. Ok. Para um pouquinho, já não entendi como assim o Ministério da Educação, olha, saneamento. Sabe que se nós estamos a falar hoje como técnicos, é porque algum Ministério de Educação nos transmitiu o conhecimento. Certo. Portanto, nós falamos que o nosso grande problema começa no Ministério da Educação por causa dos programas, dos conteúdos, dos cursos que as nossas universidades têm, muitos dos quais não vão de encontro a solucionar os problemas que temos. Porque quando nós temos uma educação forte, nós temos dirigentes fortes, com conhecimento. Também temos empresas fortes, que têm capacidade de execução. Se o nosso Ministério da Educação não estiver centralizado na formação do homem, conforme aprendemos do passado, que é preciso formar o homem novo. Se o homem novo não for formado no sentido de ter capacidade de entender, de resiliência, é evidente que a sociedade vai degradar-se, porque todos nós passaremos a ser apenas, vamos fazer trabalhos paliativos e vamos ser apenas imediatistas. Queremos resultados, mas não queremos saber os passos para atingir os resultados. Portanto, o elemento fundamental está na educação. Perfeito. Engenheiro, eu tinha uma questão, mas acho que essa questão já foi respondida. Mas eu ia fazer a seguinte questão. Qual foi ou qual é o maior erro em termos de infraestrutura de saneamento? Eu trago 3 opções. O erro foi técnico, político ou de gestão. Agora, o engenheiro fala que o problema é no Ministério da Educação, então o erro são esses 3 erros. Pronto. Nesse contexto, vamos dizer que o erro é político. Ok. Porque engenheiro pode argumentar? Porque sabe que os gestores do país são os políticos. Ok. Por mais que o técnico queira, mas se não houver vontade política, nada se realiza. Ok. Portanto, os gestores políticos devem ser os primeiros que devem compreender as nossas necessidades, as necessidades da sociedade. Por exemplo, digamos assim, como é que, vou particularizando um bocadinho, como é que eu fui parar na antiga União Soviética ou na Ucrânia para estudar saneamento? Não foi eu que escolhi. Ok. Existia um planejamento
tendo em conta que aquilo que eram as nossas necessidades e foram Exato. encaminhando as Exatamente. pessoas. Agora, seria necessário também, no nosso regresso, se conseguíssemos encontrar os mesmos políticos ou a mesma visão política, então haveria um enquadramento Certo. por causa da continuidade. Mas, infelizmente, quando cá viemos, encontramos uma ruptura. Sim, sim, sim. O engenheiro sai daqui num contexto em que Angola era um partido único, a estrutura política era comunista, socialista. Exato. Quando o engenheiro volta, já estamos no multipartidarismo, multipartidarismo. e no capitalismo. Economia de mercado, Certo. é para cada um que se vire. Mas nós tínhamos que ver que existem determinadas ações que fazem parte não do governo, mas do Estado. Programa de Estado, né? Ok. O governo é apenas gestor de um programa generado que deve ter continuidade, independentemente que o governo chegue, venha. Okay. Mas o programa deve ter continuidade. Mas, infelizmente, provavelmente não foi essa a visão e pronto, né? Não houve um aproveitamento mais racional dos quadros, não só no meu caso, né? De N quadros no seu regresso ao país. Sim. Engenheiro, pronto. Já chegamos à conclusão que o nosso problema, no ponto de vista de saneamento, tem sido os gestores políticos. Agora, engenheiro, tem uma questão. Eu já, acho que há uns 10 anos, que eu noto que tem se feito, ou tem se comunicado, que o governo construiu, inaugurou mais uma etar. Agora nós comunicaram que construíram etar no Kwanza Sul. Eu fico com uma percepção. Estamos a investir muitos milhões em estações de tratamento de águas residuais, em sistemas de escoamento das águas a céu aberto, mas estamos a gastar dinheiro. Por que os nossos índices quer de tratamento de águas residuais, quer de gestão, ainda são muito baixos? Olha, essa é uma questão muito pertinente e realmente não podemos dizer que o governo não esteja a gastar recursos no saneamento. Está. Okay. Agora, o problema pode ser a qualidade do gasto. Sabe que quando quisermos, mesmo entre amigos, quisermos praticar uma partida de futebol, no caso, certo, e nos convidamos para ir praticar uma partida de futebol, a primeira coisa são as regras. Quantos jogadores? Onde é que está a baliza? Qual é a dimensão do campo? Tem que haver regras. Certo. Infelizmente, nós no saneamento não temos regras. Existem ações, mas não tem regras. E por não termos regras, muito investimento que tem sido feito tem sido feito naquele programa de emergência para resultados imediatos. No saneamento isso não funciona. No saneamento as coisas têm que funcionar de modo planificado. E para ser planificado tem que haver normas. Não temos normas. E nós não temos normas. Por não haver normas, então aparecem algumas pessoas, algumas entidades que vão procurar tirar dividendos sobre a nossa deficiência. Ok. Alguém, por exemplo, quer vender um terreno e vai alegar que este terreno é propício para construir uma etar. Ok. E constrói-se a etar, mas não se estudou qual é o nível de cobertura dessa etar. E onde é que estão os técnicos, engenheiro? O problema está ali. Nós, no saneamento básico, infelizmente, somos um número ínfimo de técnicos. Porque nós não compreendemos a necessidade disso. Nós, às vezes, confundimos hidráulica com saneamento. É verdade. São duas coisas diferentes, que às vezes podem se complementar. Existe a hidráulica urbana, que é o saneamento, existe a hidráulica rural, existe a hidráulica de construção civil, existe a hidráulica da aviação, existe N hidráulicas. Mas o saneamento é uma hidráulica específica que tem a ver
com a preservação ambiental. Perfeito. E hoje, infelizmente, no nosso país, nas nossas cidades, o maior grau de contaminação é a ambiental. Por quê? Porque o saneamento está completamente descaracterizado. Disseste há pouco tempo, temos esgoto a céu aberto. Se nós tivéssemos normas, leis ambientais, sanitárias, havíamos de ver que dos primeiros artigos seria a proibição da circulação no meio urbano de canais a céu aberto que transportem esgoto. Outro seria a descentralização dos serviços de saneamento. Perfeito. Que vai culminar com o quê? Com a municipalização ou com os serviços do saneamento nas autarquias. Ok. Depois, com isso, haveria de haver os planos municipais e intermunicipais, isto de acordo à posição geográfica das circunscrições. Certo. Daí que, no caso, por exemplo, dos sistemas de drenagem, as coisas pudessem ser melhor coordenadas. Iam surgir as bacias de retenção, mas as bacias de retenção, no âmbito da lei do saneamento, vinha logo a proibição que nenhum ente pudesse emitir água de esgoto fora do padrão para esse corpo hídrico. Boas. E quando isto acontecesse, as bacias de retenção localizadas no meio urbano teriam água de outra qualidade que pudessem ser usada para outros fins. Agricultura, limpeza pública, indústria, enfim. Perfeito. Engenheiro, então, tendo em conta aquilo que o engenheiro acabou de dizer, eu posso concluir que o nosso problema em Angola, do ponto de vista do saneamento, não é falta de dinheiro, ele é falta de ciência aplicada, ou seja, é falta de engenharia. Perfeito. Agora, engenheiro, ainda nessa lógica do saneamento, o engenheiro falou sobre a municipalização, mas o lixo já foi municipalizado, não? Quando? Eu vi a nível de Luanda, agora são os municípios. Nos dias de hoje. Bom, sabe que em saneamento não se fazem serviços isolados. É verdade, tem que ser planejamento em conjunto. As coisas devem ser sistemáticas. E o pensamento no saneamento não é no princípio. O pensamento é no fim. Primeiro que nós temos que saber o que é que fazemos com os resíduos sólidos, no caso. Nós precisamos de nos industrializar. Engenheiro, não esquece que vais falar, só para aumentar mais uma pincelada naquilo que o engenheiro vai falar. Pode abordar também sobre a proibição dos plásticos, já que está a falar de lixo. Pois é. Nós temos, e é mesmo nesse sentido, nós temos que idealizar que tudo que é resíduo já foi matéria-prima. E se já foi matéria-prima, quer dizer que algo já foi industrializado. Será que não podemos pegar neste resíduo e voltar a potenciar a indústria? Quando nós trazermos as indústrias que vão consumir o resíduo na sua espécie, aí vamos trazer a cadeia da recolha. E a recolha seletiva. Porque nós temos um fim. Perfeito. Ok, certo. Agora, mas essas ações têm que ser acompanhadas com o ordenamento do território. Perfeito. Não, se a maior parte do território onde vivemos é Mosec, não tem ruas, tem becos. Caminhão compactador não entra. Fica difícil recolher os resíduos. Estamos a recolher com muita três rodas. E mais, depositar contentores na berma da estrada, não estamos a fazer saneamento. Isso é mau planejamento. Os contentores na estrada é um perigo aos transeuntes. É verdade. E se a recolha não for eficiente, logo que o contentor com resíduos misturados, apodrecidos, vão criar vírus, vermes que vão degradar a qualidade de vida. Perfeito. Portanto,
O que é preciso é as entidades que têm como missão o planeamento urbano devem levar em conta esta necessidade, que quem vai há de viver numa determinada circunscrição, quem vai trabalhar, o que se vai produzir numa zona industrial, vai se produzir resíduo. E de acordo com o tipo de resíduo que se produz, é preciso que se pense no sentido de mitigar os efeitos desses resíduos. Onde tem a captação, a recolha, o transporte, o acondicionamento, a transformação, para depois, então, novamente o consumo. Aí fechas o ciclo, né? Vamos falar da economia circular. Exatamente. Agora, se pensarmos apenas, não, vamos pôr 2 contentores para recolher lixo. E depois? O que é que se trata depois com esse lixo? Depois vai no aterro. Vai no aterro e pronto. Então começa com o problema da contaminação dos solos, etc, etc. Tá, E aí seremos obrigados a construir um hospital em cada rua. Sim, sim. Não estamos a trabalhar com prevenção, porque Pronto. saneamento é saúde preventiva. Saúde preventiva. É medicina preventiva. Exatamente. Então é preciso, mas para que a gente realmente faça as coisas devidamente, é preciso que tenhamos muita massa cinzenta. Ali está o problema do Ministério da Educação. Engenheiro, falando em ministério, nas abordagens do engenheiro, o engenheiro fala muito que Angola tinha que ter um Ministério da Infraestrutura e Saneamento Básico. Engenheiro, vamos imaginar que foi criado esse ministério e o engenheiro é o responsável ou o pensólogo, né, desse ministério. Qual decisão estratégica o engenheiro tomaria para mudar o status quo do saneamento em Angola e qual decisão o engenheiro nunca aconselharia? Bom, aqui tem 2 momentos. Primeiro, ser eu a figura ou deste pensólogo, ministério não é possível. Não é possível. Sabe que para se ser... Pelo menos no momento que vivemos. Vamos a imaginar, gente. Não, para se ser, a gente tem que estar afiliado. Não, mas nós não estamos filiados. Fazer uma conjectura. Pronto. Bom, nesse contexto, primeira coisa, conforme dissemos, não se joga futebol sem regras. Okay. É preciso que estudemos regras. Okay. No começo, temos que procurar buscar experiência dos demais, de quem já viveu o que vivemos hoje. Okay. Viajar para os países que viveram os mesmos problemas. Mas quero ler um particular. Eu tenho muito medo que nós, nos próximos tempos, comecemos a viver situações que hoje o Brasil vive em São Paulo. Principalmente o estado de São Paulo vive aquilo que nós chamamos de erros de engenharia. Sim. Erros esses que nós detectamos também aqui. Não vamos aclarar, porque não temos autoridade para o fazer, mas tiramos só esse particular para dizer que eu realmente estou muito apreensivo que os próximos anos futuros, possamos viver situações idênticas que o Estado de São Paulo vive. Num outro fórum, podemos especificar melhor esta parte. Agora, naquilo que perguntou, começamos por ir buscar a experiência de outras latitudes. Temos que ter um programa de formação. Okay. Angola já esteve bem nisso. Logo depois da independência, a partir de 1976, e porque havia mesmo necessidade de quadros em várias áreas, jovens foram para diferentes países. A China também fez o mesmo programa, de formas que nós, na antiga União Soviética, estudamos com muitos cidadãos chineses. Okay. E hoje a China é o que é, não com quadros estrangeiros, mas com os quadros que regressaram. Okay. Infelizmente, nós estamos na pirâmide inversa, né? Os quadros, os milhares de técnicos que foram formados, não são capazes de transformar isto. E sentimos que isto degrada à medida que o tempo vai passando. Sim. Então, temos que sentar, temos que pensar,
políticos, técnicos, descomplexadamente devem sentar. A isso nós chamamos educação ambiental. Existem dois tipos de educação ambiental, a formal e a informal. Então nós temos que nos preocupar com a educação ambiental formal, que é a resiliência, o pensamento, a descoberta do problema e da solução. Para vir depois a educação ambiental informal, aonde o cidadão aprende naquilo que vê, nas coisas como foram feitas. Vou lhe dizer, quando viemos de Luanda, em 1971, na cidade de Luanda havia umas caixas de lixo, de resíduos, para resíduos, e vinha escrito: se Luanda é sua, não ponha papel na rua. E nós sentíamos: não ponho papel na rua, porque Luanda é minha. Esta é educação ambiental informal. Porque quem colocou aquela caixa fez a educação formal, identificou o problema e a solução. Agora, realmente, numa posição comum, conforme disse, era ir buscar as experiências e trazer essas experiências. E a partir daí, vamos ter um horizonte de mudanças. Porque essas mudanças são estruturais. E os resultados dessas mudanças não podem ser imediatas. Certo. Temos que ter um horizonte. Bom, temos ações a curto prazo, a médio, mas os verdadeiros efeitos de tudo isso vêm a longo prazo. O que é preciso é deixar a estrutura para quem depois nos substitui. Tem políticas bem assentadas, tem regras, tem normas para procedimento e depois então ele dá continuidade. Porque veja, engenheiro Palanca, houve grandes investimentos, inclusive temos aqui uma estrada Fidel Castro. Sim, senhora, que une uma parte de Luanda com outra parte. Agora, do ponto de vista de normas urbanas, essa estrada tem muitas debilidades. Em determinados troços, qual é o tamanho do passeio? 1 metro, menos de 1 metro. E passeio sem continuidade. Qual é a altura do lancil? Acima do regulamentado, que são 10 centímetros. Temos com 30, 40. Um cadeirante, um cidadão com deficiências visuais, como circula? Portanto, não há integração. São essas regras, são essas normas que fazem parte do saneamento básico. Boas, é verdade. Vemos uma série de valas nas bermas da estrada, que depois ficam acumuladas com areia. Mas quem foi que disse que valas constroem-se nas zonas urbanas? Portanto, foi o teu colega ficar lá que estudou na União Soviética. Mas na União Soviética não existe isso. Porque tudo é feito com regras. Certamente, não sabemos quem foi, mas certamente foi um indivíduo que estudou na União Soviética ou em Cuba. Não. Desculpa, não é preconceito. Não. Agora vou lhe responder o que é que houve ali. Determinados serviços ou ações são feitos por técnicos que não são da área. Porque uma área de projetos deve ter diferentes especialidades. Mas, infelizmente, muitos projetos que nós desenvolvemos vêm apenas da área da arquitetura. Certo, é verdade. Então o arquiteto se considera, não estou a falar mal dos arquitetos, mas muitos arquitetos se consideram conhecedores de tudo. Bom, e então as técnicas da hidráulica rural queremos trazer na hidráulica urbana. E não estamos a ver os elementos de defesa dos transeuntes, proteção ambiental, e enfim.
Perfeito, E engenheiro. pronto, e então no período chuvoso, por exemplo, estamos a ver muitos acidentes. Os cidadãos que têm deficiência física não conseguem circular e no período chuvoso não sabem se andam no passeio, porque não tem passeio, ou andam no meio da estrada e depois as estradas também são construídas daquela forma, com algumas bolsas. Bom, então temos muito que corrigir. Temos muitos problemas, mas certamente serão resolvidos. Engenheiro, estamos quase no fim, mas tem uma questão que eu gostaria de colocar. O engenheiro falou muito dos problemas, dos erros de projeto, de engenharia que acontece no Brasil, que de alguma forma o engenheiro já notou, já observou no nosso país. Engenheiro, o que é que os jovens engenheiros e gestores devem fazer ou precisam fazer para não repetir esses mesmos erros que estamos a encontrar feitos pelos nossos mais velhos? Bom, essa pergunta é muito delicada, né? É muito delicada. Delicada porque sabe que os jovens, as pessoas, né? Os jovens, as crianças, vivem na base do que vem. E quando vem determinada coisa a ser feita, tem segurança que está a ser bem feita. Ok. E se não tivermos o cuidado de pesquisarmos, de lermos e vermos o que é feito do outro lado, corremos o risco de continuar no erro. Ok. O que eu aconselho à juventude é mesmo de não parar naquilo que vem, mas continuar a investigar, se especializar, trocar experiências com outras pessoas, fazer parte de outros encontros técnicos de caráter científico, no sentido de aprender não só aquilo que se faz à sua volta, mas também aquilo que se faz tanto do outro lado. E depois, com um grau comparativo, poder ver naquilo que podemos melhorar. Portanto, capacidade de resiliência, né? Não sermos cômodos, porque isto realmente não nos vai trazer grandes valências. E não sermos também, digamos, contra outras sugestões. Devemos ser receptivos, não é? Quando nos é apresentado outras soluções, no sentido de termos a cabeça aberta e vermos que realmente aonde podemos melhorar. Quanto aqui no nosso meio, nós precisamos que quem nos dirige, no caso do Ministério da Educação, Ensino Superior, enfim, procuramos formas de irmos sempre melhorando os nossos programas curriculares. Porque os países mais desenvolvidos que nós não têm o mesmo plano curricular durante 5, 10 anos. Não, muda. Eu me lembro, engenheiro, desculpa lhe cortar. Quando eu cheguei no Brasil, eles estavam a trocar do currículo. Eu comecei com um currículo, já era novo, com os colegas que eu encontrei. Quando eu estava a sair, também estavam a trocar de currículo. Exato. Os planos curriculares devem ser de acordo às necessidades. E deve haver um pouco mais de investimento no setor das ciências, de investigação, no sentido de haver competição entre as instituições. Certo. E eu gostaria muito que os ministérios encomendassem projetos, artigos de caráter científico às instituições de ensino, para que lá se pudessem desenvolver e buscar soluções que pudéssemos depois apresentar ao próprio governo. Certo. E ainda que não se implementasse, mas pelo menos servia para ampliar o nosso horizonte de visão, de conhecimento, porque é evidente que nós importamos uma série de projetos, mas por não haver aqui massa cinzenta, massa crítica, esses projetos são executados a bel prazer, às vezes, de quem os projetou. Okay. E depois de algum tempo, que o projeto entra em execução e é terminado, o projeto não serve.
porque tem deficiência ou na estatística, ou nas normas, ou nas políticas de implementação. E as pessoas, os cidadãos, muitas das vezes não se revêem nestes mesmos projetos. É verdade. Portanto, precisamos de uma massa crítica, termos uma visão diferente, por exemplo, de uma visão que o governo tem, não significa dizer que não gostemos do governo. Porque a mãe tem vários filhos e cada filho gosta da mãe da sua maneira. Somos todos angolanos, gostamos da Angola, cada um à sua maneira. Agora, nós precisamos realmente de ver qual é a contribuição de cada um, porque se todos nós estamos a lutar para melhor, a contribuição de cada um é que pode nos tornar isso, então, uma coisa boa para todos. E isto nós encontramos lá fora, e isto nós gostaríamos também que tivesse aqui. Um dia teremos. Engenheiro Lopes, o que é bom dura pouco. Muito obrigado, Mocota. Obrigado eu pelo convite. Nosso mais velho na engenharia, nossa biblioteca. Só esse tempo que falamos, eu já estou aqui a pensar que o engenheiro tem que voltar. Temos que montar aqui um programa de vários episódios só a falar dos problemas hidrossanitários de Luanda, apresentar algumas soluções, porque temos a oportunidade de lidar com o engenheiro Lopes e eu penso que os outros também que estão ali do outro lado, uns estão nas províncias, não têm essa oportunidade, vamos usar esse canal para poder difundir isso. Engenheiro, espero que o engenheiro possa vir mais vezes. Muito obrigado, meu velho. Vamos avançar. Obrigado.